Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amados. Deus é muito bom. Não é verdade, amados? Então, por favor, senta um pouco. Por favor, a tua Bíblia comigo lá em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. E é interessante, amados, a forma com que Deus ele tratou comigo essa semana para poder trazer a palavra hoje para vocês. Ô Rita, me faz aqui um favor, bota aqui a água que eu não consigo. Josué capítulo 2, versículo 8, que diz assim, amados: Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, amado, se você prestar bem atenção, você vai ver que essa mulher era uma prostituta, Raabe, e nós podemos ver que na conversa que elas tiveram com os espias, ela deixa entender de como as pessoas elas veem Deus na nossa vida. Porque o nosso Deus, amados, não é um Deus qualquer. Não é o Deus que o homem inventou porque ele não gostava de assistir o Jornal Nacional, ou muito menos o Fantástico, então ele inventou um Deus para poder estar cultuando a igreja. Não, foi Deus que nos criou. E é interessante, amados, que quando as pessoas olham para mim e para você, eles têm a nossa vida como referência, sim, ele tem. Mas também tem um detalhe a mais, que muitas vezes passa despercebido pela nossa vida. Porque as pessoas elas olham para nós, mas vê Deus na nossa vida. Eu e você, nós somos as pessoas que Deus tem como vitrine para poder mostrar que Ele existe. E é interessante que nós podemos ver na vida dessa prostituta, de quando ela começou a falar, demonstrando de como Deus ele é poderoso, para fazer muito mais do que a gente pode imaginar, não é verdade? Então uma coisa que eu te digo, amados, presta bem atenção à maneira a qual você está vivendo, porque Deus, através da tua vida, vai atrair a muitos. Apesar de ele estar olhando, as pessoas olhando para a tua vida, mas eles não estão vendo simplesmente você. Eles estão vendo Deus através de você. E é isso, amados, que nós queremos tratar essa noite. Porque Deus, amados, ele tem tratado no meu coração, e com certeza ele tem tratado no teu coração também, que é chegado o tempo, amados, da gente começar a descruzar os braços e ir aos quatro cantos dessa terra, anunciando as boas novas do Evangelho. Porque uma coisa que é certa, amados, nós somos os filhos de Deus, fomos chamados por Ele para fazer a diferença. Então, é o que eu te digo, amados, como foi a conversa dessa mulher, assim é as pessoas que estão olhando para você. Sabe, eu estava me lembrando, eu estava até conversando com Rita isso essa semana. Há alguns meses atrás, a gente foi comemorar o aniversário dela numa pizzaria, que todo ano a gente vai na mesma pizzaria comemorar, que é ela que pede, então a gente vai. E ao chegar lá, amados, é interessante como as pessoas observam a nossa vida. E a gente já tinha ido, e eu disse, Rita, é interessante, esse garçom trabalha aqui de noite, mas ele de dia trabalha no outro restaurante que tem lá na Rui Carneiro. E a gente estava lá jantando, comendo a pizza, e ele começou a chegar junto da gente. E ele começou a conversar, a falar sobre a sua própria vida, de como estava a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Mas se você perguntar, porventura ele conhecia vocês? Não, não conhecia a gente. Mas é interessante que o povo de Deus atrai. As pessoas elas começam a olhar para você e ver que tem algo diferente. Que não é você mesmo, não é por causa da tua maquiagem, não é por causa do teu penteado, mas é justamente por causa que Deus na tua vida faz a diferença.
Então, aonde você chega, Deus chegou naquele lugar. Aonde você vai, mas Deus vai junto contigo. Então, as pessoas, elas entendem, rapaz, tem algo diferente na vida dele. Tem algo diferente na vida dela. O que é? Olha assim para o teu vizinho e diz para ela, meu irmão, é Deus na tua vida. E quando a gente estava lá conversando, amados, foi interessante porque teve uma oportunidade ímpar da gente poder levar as boas novas para ele, de falar palavras vindas do trono de Deus para que entrasse no coração dele e fizesse a diferença. Porque, amados, em vez de destruir, o povo de Deus é um povo que levanta, é um povo que exorta, é um povo, amados, que não desanima. Pelo contrário, quando nós chegamos, amados, nós injetamos ânimo na vida das pessoas, porque elas olham para nós, amados, e têm a certeza que tem aquele Deus que tem todo o poder, que pode agir através da nossa vida. E pode ter certeza de uma coisa, amados, você faz a diferença. Aí a gente foi jantar ontem fora de novo. E a gente chega lá no restaurante e chega mais aquela senhora que estava lá servindo e disse, olha, eu estava esperando vocês virem aqui. Agora, se você me perguntar se eu a conhecia, nunca tinha visto ela na minha vida. Mas ela disse, outras vezes que vocês vieram aqui, a gente tinha observado. Eu observei a vida de vocês. E eu sei que vocês são crentes, como ela estava falando. Eu disse, rapaz, olha que coisa interessante. Aonde a gente vai, amados, Deus faz a diferença. Então as pessoas, elas olham para nós. Por que eu comecei falando com relação a Raabe? É porque assim é como as pessoas nos veem lá fora. A nossa vida faz diferença onde a gente for. As pessoas olham para nós, amados, e não nos vê cabisbaixo, arrastando os nossos pés. Não é que você dormiu a noite inteira, quando você acordou de manhã, tinha chupado um limão, tinha um urubu na tua janela, e você se acordou todo atravessado com dor nas costas, a bochecha inchada, para variar um pouquinho. Mas não, amados, não era desse jeito que você se acordou. Você já se acorda feliz da vida. Porque tu sabe que o teu dia de hoje vai ser melhor que o teu dia de ontem. E as pessoas, elas reconhecem isso. Elas veem isso na tua vida. Então, quando elas olham para você, elas dizem, rapaz, ele serve a um Deus vivo. Então, eu vou começar a chegar junto deles. E ela chegou junto, amados, e ela contou a vida dela para a gente. Agora, se tu perguntar, amados, alguém conta a vida dela, pessoal dela, para um desconhecido? Não conta. Ninguém, amados, expõe a sua vida para alguém que eles não conhecem. Mas quando olha para você, eles sabem que pode confiar em você. E, amados, foi bom demais. Sabe aquela oportunidade única que você tem, dada por Deus, para poder levar as boas novas? E naquele momento, amados, a gente começou a falar para ela de quem Deus é. E de quem ela é para Deus. E ela começou a enxergar, mas o valor que ela tinha, o valor que a família dela tinha. E, amados, quando nós saímos dali, aquela mulher já sorria diferente. Porque ao chegarmos lá, você via tristeza no semblante dela. Mas Deus, amados, Ele traz alegria para o nosso coração. Não é uma alegria que vem de fora para dentro, mas é uma alegria que é de dentro para fora. Porque a alegria que o mundo dá, mas é passageira. É uma alegria, mas que é momentânea. A pessoa vai lá, fez o gol, aí a pessoa pula, grita, dança, solta fogos, mas aquilo passa. Mas a alegria que nos Deus dá, amado, é uma alegria que é para sempre. Então, ao chegar lá, amados, a gente viu a diferença que a nossa própria vida faz. Então, se você não queria, amado, ser visto pelas outras pessoas, deixa eu te dizer uma coisa, sabia que isso é um instrumento da parte de Deus para poder atrair os outros? Então não fique com raiva dizendo, por que ele está bisbilhotando a minha vida? Por que tudo é o que eu faço, ele quer olhar para saber como é que eu vou reagir, o que é que eu vou fazer? Rapaz, deixa o povo olhar, deixa o povo ver, porque eles vão ver Deus através da tua vida. Eles vão ver, amados, que mesmo no meio de uma situação difícil, aonde não existia saída, Deus vai abrir portas aonde não existem portas. E eles vão olhar e dizer, rapaz, que coisa interessante. Ele não ficou triste, não ficou amargurado, estava ali sorrindo, estava a filha dele lá no leito de morte, com a gripe H1N1, e em vez de ele estar reclamando, murmurando, ele estava agora o quê? Louvando ao Senhor. Rapaz, o bichinho ele deve ter endoidado. Não deve estar batendo muito bem no juízo, não. Mas quando a situação é completamente revertida, eles vão começar a olhar para você e vão dizer, rapaz,
Agora eu entendo por que ele estava tão feliz. Agora que eu entendo por que ele está tão despreocupado com essa vida. Porque a gente sabe, amados, ao Deus que nós servimos. E Deus quer isso mesmo. Quer que o povo olhe para a tua vida mesmo. Quer saber, amados, se você é um bom pagador. É ou não é verdade? Ou qual é o testemunho que a gente vai dar, amados? Se a gente compra e não paga. Se a gente promete alguma coisa e a gente não cumpre com a nossa palavra. Amados, nós somos aqueles, amados, que temos palavra naquilo que a gente diz. Mesmo que você tenha que ficar na hora do jogo do Brasil, amados, trabalhando para entregar as coisas em dia, faça isso, mas cumpra com a tua palavra, porque todo mundo está observando. Porque já viu, amados, quando um crente erra, o que é a primeira coisa que alguém faz? E ele não disse que era crente? É ou não é verdade? É ou não é, irmão? Mas quando qualquer outra pessoa erra, todo mundo chega e diz, não, rapaz, ele passou a perna porque o cara é inteligente, ele é sabido. Sabido não, amados, isso é roubo mesmo. E, amados, uma coisa que é certa, crente não, amados, crente é aquele que é certo em tudo aquilo que ele faz. Crente é aquele, amados, que quando compra, ele paga, aleluia. Eu sei que vocês estão felizes por causa disso. Por causa de quê? Por causa que a tua vida é uma vitrine, aonde todo mundo olha para você, aonde todo mundo sabe a maneira que você reage, por causa que Deus deseja justamente isso. E deixa eu mostrar mais 2 versículos para que a gente possa dar base, fundamento para isso. Abre comigo lá em Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2. No versículo 9, Tito, capítulo 2, versículo 9. Que diz assim, amados. Tito, capítulo 2, versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, nem furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então quer dizer, pastor, que quando eu vivo uma vida a qual realmente ela traz assim, eu mostro a minha fidelidade para com as coisas que eu faço, o respeito para com os outros, isso eu vou estar ornando a minha própria vida para que as pessoas vejam Deus através de mim. É isso mesmo que a Bíblia fala. Por isso, amados, que ele estava dizendo ali para os escravos que eles não fossem respondões, mas que eles fizessem com fidelidade o seu trabalho, ou seja, não passasse a perna no seu patrão, porque, amados, pode ser um clipe, mas ele não me pertence. Então, o que é, amados, que vai acontecer? As pessoas, por causa da maneira a qual nós vivemos, elas vão olharem para cada um de nós e vai, amados, nós estamos ornamentando a nossa vida para que eles vejam Deus através de nós. Então, uma coisa que é certa, amados, aonde você for, está lá o povo olhando, observando, olhando os mínimos detalhes. E não é à toa, amados, que eles vão querer te provar em alguma coisa, dizer alguma coisa. E eu achei interessante um dia quando eu fui buscar a Isabela na escola, e quando estava indo para casa, e ela estava meio abusada, chateada, e eu disse, o que foi, Isabela? Ela tem apenas 7 anos. Ela disse, mas papai, tu não sabe. As meninas lá da minha sala, papai, agora só falam em namorar. E quem tá namorando com quem? Não, é fulaninho tá namorando com fulaninho. Deixa que não é namoro, é paquera. Mas eles entendem como namoro. E ela chegou e ela disse, olha papai, e fulaninha, outra amiga da classe dela, disse para mim, e aí, você tá gostando de quem? E ela disse, mulher, para com isso. Porque nós somos pequenininhas ainda, não chegou a nossa época de namorar. Além do mais, você nasceu de novo, porque ela conduziu aquela outra amiguinha a aceitar Jesus. Aí uma coisa que eu te pergunto, amados, será que aquela situação onde Isabela, uma menina de apenas 7 anos, não poderia ter ido na conversa das outras? É ou não é? Não poderia ter dito, rapaz, isso é normal, porque todas as outras amiguinhas fazem, por que ela também não faz? É por causa que ela é filha de Eduardo? É não, amados, é porque ela é uma filha de Deus que reconhece o que deve ser feito. Então, o que aconteceu? Ela chegou e ela disse para a amiga dela, olha, minha amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa.
O ladrão é que veio para roubar, matar e destruir. E Jesus é ele que veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Então pare com essa conversa de querer namorar, porque isso vai roubar seu tempo. Isso vai roubar as coisas que não pertencem a você. E a outra amiguinha, Matos, começou a olhar para ela até de uma forma diferente. Agora olhando não com os maus olhos, mas sim com os bons olhos. Porque aqueles que andam segundo a palavra, amados, podem até muitas vezes ser mal interpretados, mas de uma coisa é certa, estão agradando a Deus. E o que é melhor, amados, agradar os homens ou agradar a Deus? Mesmo que o povo diga, rapaz, todo mundo rouba, por que é que tu não vai querer roubar? Se todo mundo faz isso, passa a perna nos outros, por que é que tu não vai querer fazer? Porque você é filho de Deus. E as pessoas estão olhando para a tua vida. E por causa da tua vida, muitos vão aceitar Jesus. Muitos vão olhar e ver, amados, que nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. Um mundo onde muitas vezes não tem esperança, não tem gosto. Mas o sal, amados, coloca aquele tempero na sopa, não é verdade? É ou não é, amados? Ou você gosta de sopa insossa? Uma carne assim, sem gosto. Não é bom não, mas é bom uma carne bem salgadinha, não é verdade? Apesar de hoje as pessoas ficarem preocupadas por causa da pressão, mas é bom demais uma carne bem temperada. E você é esse tempero que leva vida para a vida de outras pessoas. Você é onde você chega, mas você faz a diferença. Então olha para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, você é o sal dessa terra. A luz desse mundo. Aleluia. Então nós podemos ver ali, amados, que até com relação aos escravos, eles estavam ensinando que eles deviam ter uma conduta certa diante dos seus patrões. Mas vamos lá agora para o Antigo Testamento. Abre comigo lá em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, no capítulo 4. No versículo 5 em diante. Que diz assim, amados. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5 até o versículo 8. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Versículo 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si mesmo como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocarmos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho. Então Moisés estava lá, amados, diante do povo de Deus, mostrando justamente com relação aos estatutos, ensinando para o povo de Israel. E nós vemos, amados, que ele diz de uma maneira tão clara: ei, vocês são a vitrine de Deus. Vocês não sabem, mas os outros povos vão olhar para a vida de vocês e eles vão querer observar quem Deus é na vida de vocês. Deus usa isso, amados. Você não entenda que eu estou dizendo que você é um objeto de Deus. Não entenda desse jeito. Quando eu falo que Deus usa, é porque Deus, ele pega você de uma maneira não como objeto, mas através da tua vida, ele consegue fazer com que os outros sejam atraídos para ele. Então, você é referencial de Deus aqui nessa terra. Você é esse povo. E ele estava mostrando, olha, presta bem atenção. As pessoas vão ver a sabedoria, vão ver muito mais do que os seus olhos podem ver. Por causa que os estatutos que nós temos não foi ideia de homens, mas foi Deus que nos deu. E com isso as pessoas vão ver que Deus existe. Na verdade, nós somos um imã da parte de Deus para atrair os outros para o Senhor.
Você vai chegar, mas em determinado lugar, onde o povo quer conversar contigo, você nunca viu, como de várias e várias vezes já aconteceu comigo. Agora, se você me pergunta, Eduardo, é porque você é pastor, por isso que aconteceu? Não, amados, é porque em cada vez, aonde eu chego, eu vejo se dá a oportunidade da parte de Deus de poder anunciar as boas novas do Evangelho. E quando você está lá, amados, na expectativa, quando menos espera, mas a porta se abre. E o que é que você faz? Fica calado, encabrunhado no cantinho lá do muro, como um gatinho molhado no dia de chuva? Fica não, amados. Nós somos intrépidos como um leão. E quando abre a oportunidade, amados, o que é que a gente faz? A gente lança a palavra. E quando você lança a palavra, pode até ser um Jesus te ama, você vai ver que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então nós já vimos, amados, através de 2 versículos, que nós somos essa vitrine da parte de Deus. O povo está olhando para mim e para você. E nós temos essa oportunidade ímpar de podermos agradar a Deus em cada canto que a gente vai. Então, amados, aonde você chegar, amados, fique lá como um crente 007, escondido. É desse jeito que você deve ficar? É não, amados, você fica lá na expectativa. Porque, amados, corre nas tuas veias uma vontade tão grande de falar das boas novas. É ou não é? Ou não vem me dizer que você fica com a língua coçando o tempo todinho, com vontade de falar. Não é só as mulheres não, amados, que têm vontade de falar. Aleluia. Os homens também têm. E como tem? É ou não é, homens? Deixa eu dar uma oportunidade que alguns homens nem disseram amém. Não é ou não é, ou não é, homens? Aleluia. Mais uma coisa que é certa, amados, todos os dias, Deus ele nos dá essa oportunidade. Ele deseja, amados, que a nossa vida seja esse tipo de vida. Uma vida que traz alegria para Ele. E, amados, isso é a primeira parte da ministração, que é mostrando que você é a vitrine da parte de Deus. E a segunda parte agora vai começar. Então, olha para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, agora vai começar a esquentar. Aleluia. Então, amados, se eu já tenho noção de quem eu sou, do que Deus faz através da minha vida, então, amados, a partir de hoje eu não posso mais viver na mesmice. De chegar, amados, e ser igual às outras pessoas que acham que tudo que é para ser feito na igreja é a obrigação do pastor. Mas isso é algo totalmente errado. Deixa eu te dizer uma boa nova, amados. Eu e você, como os filhos de Deus, todos nós fomos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. E isso, amados, traz uma responsabilidade maior para que a gente possa começar a estudar a palavra do Senhor. Não estudar simplesmente porque eu vou cantar na igreja, porque eu vou ministrar, porque o pastor me botou na escala, por isso que eu vou ter que estudar. Não, amados, é por causa que é um privilégio para os filhos de Deus conhecerem ao Deus o qual eles servem. E com isso, amados, aonde você chegar, em tempo ou fora de tempo, você vai estar preparado para quando alguém chegar com uma conversa, alguma pergunta de sopetão, você vai poder responder aquela pessoa. Mas não responder de qualquer jeito, responder em conformidade com a palavra de Deus. Porque nós não somos daquele que inventa qualquer coisa, mas nós somos daquele, amados, que quando alguém vem e pergunta, a gente já tem a resposta certa. Aí olha assim para mim e diga, pastor, essa pessoa sou eu. Eu sabia que era você. Então, amados, isso nós temos, é ou não é privilégio? Poder, amados, ser o representante, embaixador daquele, amados, que criou os céus, a terra e tudo que neles há. Muitas vezes as pessoas ficam felizes por serem representantes do governador, do prefeito, da presidenta, mas nós, amados, somos os embaixadores de Cristo. Então, se você não sabia, mas você tem essa oportunidade, esse privilégio de não ficar calado por onde você passa. E quando alguém chegar e dizer, ei, rapaz, por que é que tu é tão feliz, hein? Aí você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer para ela, é por causa que eu tenho Jesus na minha vida. E Jesus? E como é que é isso? Como foi que ele fez para entrar? Ele entrou por onde? Aí você vai explicar, amados, com relação ao novo nascimento, de como é que acontece quando alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque, amados, você já viu que coisa maravilhosa? Tinha tanto canto para Deus morar.
Ele poderia escolher os melhores locais, amados, porque ele criou tudo. Mas ele resolveu, amados, morar justamente dentro de você. Não que você seja alguém que não presta, mas nós éramos inimigos de Deus. Não conhecíamos, não queríamos ter, amados, assim, nenhuma aliança para com ele. Mas ele nos amou tanto ao ponto de enviar o seu Filho Jesus. E quando nós nos arrependemos de todo o coração e cremos com o coração e confessamos com a nossa boca, você já viu que coisa maravilhosa? O Espírito Santo chegando na sua carruagem real, parando de frente a você, descendo o seu tapete vermelho e ele caminhando e olhando para você e dizendo: filha amada, minha morada. Para Rita eu digo, minha namorada. Mas o Espírito Santo, ele olha para você e sabe que você é especial para ele. Ele sabe, amados, de quem você é. Ele conhece os desejos do teu coração. Então, uma coisa que é certa, amados, não perda a oportunidade de levar as boas novas. Sabe, amados, muitas vezes nós colocamos o evangelho dentro de uma caixinha quadrada e prendemos o próprio Deus ali dentro. Mas sabia, mas que você pode evangelizar do jeito que você é? Mesmo que você olhe para mim e diga, mas pastor, eu sou explosivo. Qualquer coisa, alguém pisar no meu carro, mas pastor, pastor, o senhor não sabe, pastor, o que é que acontece, pastor. E quando o sinal, pastor, que a pessoa não sai do meio, que eu começo a chamar logo ele de retardatário. Parece que estou na corrida de Fórmula 1. Mas, pastor, a buzina é muito pouco, pastor. Dá vontade de eu chamar ele de otorrinolaringologista, paralelepípedo, porque você sabe, pastor, eu tenho sangue quente. Mas sabia que mesmo com esse temperamento todo, Deus pode te usar, mas para poder levar as boas novas do Evangelho? Sabia, amados, que Pedro, ele tinha assim um jeito, eu posso até dizer, muito sanguíneo. Ao ponto, amados, de quando foram prender a Jesus Cristo, ele cortou a orelha de um soldado. Mas se você for prestar bem atenção, preste bem atenção a isso para você poder entender o que eu vou falar. Se ele fosse apenas cortar a orelha daquele soldado, quando ele desse a facada, espadada, com a espada ia bater no ombro daquele soldado, não é verdade? Porque ele dava de cima para baixo, então ele ia cortar a orelha e ia ferir o ombro daquele soldado. Mas sabia, amados, que ele não foi para partir a orelha, tirar a orelha, mas Pedro, ele quis foi arrancar a cabeça do cabra. Preste bem atenção. Quando ele deu com a espada assim de lado, abaixa a cabeça assim. Quando ele deu, amados, a espada pegou, foi na orelha. Tu está entendendo o que eu estou te falando? Está entendendo sim ou não? Então, amados, Pedro, ele tinha um temperamento assim meio explosivo. Ele tinha um temperamento bem forte. Mas o que é que aconteceu, amados? Quando depois do dia de Pentecostes, quem foi que Deus usou justamente para arrebanhar 3.000 pessoas? Sabe quem foi? Justamente a Pedro. E se você olhar, amados, o discurso dele, a palavra que ele levou, amados, sabe o que é que ele chamou aquele povo? De um bando de assassino. Ele estava lá, amados, confrontando mesmo as pessoas. Ele chegou e disse, vocês são testemunhas de todos os milagres que Jesus Cristo fez. Ou seja, vocês mesmos sabem quem ele era, mas vocês o crucificaram. Ou seja, vocês são assassinos, mataram o meu Messias, mas deixa eu dizer uma boa nova, a morte não conseguiram segurar ele. Ao terceiro dia ele ressuscitou e começou, amados, a descrever tudo aquilo que estava escrito na palavra sobre Jesus. E o que aconteceu, amados? As pessoas que estavam ali disseram, ei, para aí, só um minuto, o que é que eu faço agora? E ele disse, se arrependa e creia em Jesus Cristo. E 3.000 pessoas, amados, se converteram naquele dia. Então, mesmo que você olhasse para mim e dissesse, mas pastor, eu tenho um temperamento meio brabo, eu gosto assim, às vezes, de alguém pisar no meu carro ou arrancar a cabeça dele, né? Eu faço só um pouquinho a mais, né? Mas de uma coisa é certa, mas do mesmo jeito que você é, Deus vai usar você desse mesmo jeito, com o teu temperamento. Porque sabia que tem muitas pessoas, amados, que em casa, em vez de usar assim blush no seu rosto, bota óleo de peroba.
E porque as pessoas são assim um pouco de cara de pau, precisa de alguém como Pedro, ou seja, como você, para poder ir lá e confrontar as pessoas e dizer: ei, você é um incrédulo, você está sendo alguém que. Como é que chama alguém que se chama? Eu esqueci o nome, gente. Não, alguém que chega e não é aquilo que está parecendo ser. Você é um hipócrita. E tem pessoas, mas que precisam ser confrontados para que elas possam abrir o seu coração e com isso aceitar Jesus. Então, amados, se você é, como eu já disse, você é uma vitrine da parte de Deus. E como uma vitrine, amados, você deve agir do mesmo jeito que você é. E Deus vai usar o teu temperamento, do jeito que você é. Mas se você diz assim, não, pastor, eu não sou desse jeito. Mas, pastor, eu gosto de tudo explicadinho. Eu quero saber de tudo nos mínimos detalhes. Eu não quero saber desse negócio, é pela fé, é pela fé. Me dá a impressão que eu tenho que pular dentro de um buraco e talvez eu tenha sorte ao cair lá dentro. Não, pastor, o senhor vai ter que me explicar o porquê que eu vou ter que pular. Tem pessoas que não são desse jeito. É ou não é? Eles gostam de tudo explicado. Mas se você é igual a Paulo, que coloca fundamento sobre fundamento, preceito sobre preceito, que você gosta de ensinar nos mínimos detalhes, pega o versículo, desmonta ele todinho e depois começa a colocar cada palavra no lugar para que as pessoas possam entender. Então, amados, Deus vai usar essa tua vontade, essa tua habilidade. Porque, amados, tem pessoas que precisam de pessoas como você. É ou não é verdade? Ou você nunca encontrou alguém que queria que você desse explicações bem profundas para aquilo que ela estava passando? Então, amado, se você é como Paulo, que chegou lá em Atenas e pegou os filósofos, tudo e colocou eles no bolso, que mas Paulo, ele gostava disso. Ele gostava de ensinar. Ele gostava, mas quando alguém chegava e dizia, sim, tá certo, mas o porquê que você estava falando sobre isso? Aquilo para ele era um deleite. Ele gostava, amados, de pegar as escrituras e fundamentar tudo aquilo que ele estava falando. Então, se você é desse jeito, Deus vai te usar desse mesmo jeito. Mas se você não é nem como Pedro, tem um temperamento explosivo, e nem é muito menos como Paulo, porque você não gosta tanto assim de filosofias, mas se você gosta, amados, justamente de arrebanhar pessoas, você pode ser igual a mulher samaritana. Não com a vida que ela levava. Você está entendendo o que eu te falo? Mas sim justamente a partir do momento que ela conheceu a Jesus. Porque ela tinha um jeito, amados, de poder convidar as outras pessoas a poder se aproximar de Jesus. Ela deixou o seu cântaro de lado, ou seja, as suas tarefas, as coisas que ela estava fazendo, para voltar lá na cidade, aonde ela convivia, e chegar, amados, e chamar as pessoas da cidade para conhecer a Jesus. Então, se você tem a habilidade, ou seja, deixa eu te explicar melhor para você entender. O teu carro, você queria que fosse uma Kombi, porque só assim cabia mais pessoas para você trazer para a igreja. E você já está pensando, rapaz, como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou comprar um ônibusinho daquele pequeno, um micro-ônibus. Porque você tem essa habilidade de convencer as pessoas a chegar-se à igreja para conhecer a Jesus. Sabia que esse foi o método a qual aquela mulher usou? Então, amados, presta bem atenção. Desde o início, você é a vitrine de Cristo, porque Deus, através da tua vida, vai conseguir trazer mais pessoas. Mas eu estou falando, amados, que você pode ser usado do jeito que você é. Mesmo que você seja caladinho, não diz A, nem B, nem C na igreja, mas de uma coisa é certa. Tem uma facilidade de fazer amizade e trazer aquelas pessoas para a igreja. Sabia que Deus vai te usar de uma maneira poderosa? Sabia, amados, que Deus vai abrir portas para que você possa comprar o teu ônibus de 58 lugares? Aleluia. Glória a Deus, pastor. Deus é muito bom, pastor. Mas Deus vai fazer isso mesmo com você. Porque uma coisa que é certa, mas você tem vontade. Você disponibiliza tudo aquilo que você tem para poder abençoar a vida dos outros, para que eles possam se chegar a Jesus. Amém, amados? Mas se você está assim, pronto, veja ele, esse é homem de Deus, cheio da palavra, mas ele também tem um outro detalhe também. Ele gosta, sabe de quê? Mas de testemunhar, de falar as boas novas. E se você olhar, mas estava aquele homem cego desde nascença,
e ele estava ali diante de Jesus. Jesus Cristo modificou a vida dele plenamente, porque Jesus fez algo, amados, que ninguém esperava. Se fizesse isso hoje na igreja, talvez o pastor fosse até expulso, porque Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego. Amados, o que é que às vezes a gente olha assim e fala, eca, que é isso? É ou não é verdade? É ou não é, irmão? Mas uma coisa que é certa, amado, se Jesus Cristo fez, por que é que eu também não posso fazer? Então, quando você vir hoje para orar por você, não se preocupe não, amado. Eu acho que ninguém vai vir na frente hoje. Mas, amado, se você olhar, Jesus Cristo, ele pegou e passou mesmo, amado. Foi cuspe com terra nos olhos do cego. É para deixar mais cego ainda, mas não foi isso que aconteceu. Ele foi lá no tanque de Siloé, amado, se lavou, como Jesus Cristo tinha dito, e voltou. E sabe o que é que o pessoal da sinagoga fez? Levaram ele para lá e começaram a interrogar aquele homem. E aquele homem disse, rapaz, eu não sei quem foi que fez, mas de uma coisa eu sei, antes eu era cego, agora eu vejo. E sabe, amados, é muitas vezes como o Bruno faz, ele gosta de contar o testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Do mesmo jeito pode ser você também, você pode contar aquilo que Jesus Cristo fez, as boas novas, os presentes que você recebeu da parte de Deus, e as pessoas, através do testemunho da tua vida, elas vão, amados, cada vez se familiarizar, ou seja, vai ser uma porta aberta para que assuntos espirituais possam ser conversados. Amém, amados? Então, o que é que eu quero trazer, amados, justamente para você essa noite? É que eu e você, nós temos uma tarefa de casa que foi passada para mim e para você, que não traz peso, que não traz jugo, mas que traz alegria. E a alegria é de poder ir e anunciar as boas novas para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Quando você fizer isso, você vai ver, amados, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque vai haver alegria. Vai ter, amados, é uma coisa que não tem dinheiro na face dessa terra que pague. Se você olhar, amados, como é bom, você vê alguém que estava com a vida totalmente destruída, e quando você começou a ensinar para ele da palavra, e a vida dele foi modificada, você vai ver, amados, como isso é bom. Traz prazer para a gente, traz alegria. Então, amados, deixa eu tocar fogo na tua vida, deixa eu te dizer uma coisa, não fica mais de braço cruzado diante das situações, não. Não fica mais olhando o tempo passar e dizendo, mas quando é que isso vai acontecer? Pode acontecer hoje, pode acontecer na próxima esquina, pode ser aonde você for, pode ser no teu trabalho, pode ser num posto de gasolina, você conversando com um frentista, pode ser no restaurante, comigo, como já aconteceu durante várias e várias vezes, pode ser quando você vai brincar com as tuas crianças na praia, mas de uma coisa eu sei, amados, vai acontecer. E quando esse momento chegar, amados, você vai ter a palavra certa, no momento certo, e essa palavra vai mudar a vida das pessoas. Porque Deus, amados, Ele te ungiu, Ele te capacitou. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou ficar calado diante das situações? Não, amados. Eu vou cada dia mais deixar ser trabalhado por Deus através da sua palavra, ser moldado por Ele, para poder ir anunciar as boas novas do Evangelho. Então, amados, se você olhar, amados, faz não sei quantos dias que eu já ministro com relação a isso. Mas isso é para que essa palavra esteja impregnada no teu coração. Para que quando você chegue diante de Deus, você não olhe para Ele e diga, Senhor, eu não fiz aquilo que você me chamou para fazer, mas que você possa estar, amados, com um bocado de vidas nas tuas mãos, não com sangue das pessoas, mas com vidas, porque você chegou e fez o que era para ser feito. Você diz, Pai, eu sou o sal mesmo dessa terra, e eu vou botar gosto na vida das pessoas. E, amados, é tão bom, amados, quando a gente faz o que é para ser feito. Porque eu estava me lembrando, amados, eu vou só contar isso, só para encerrar, para você poder entender algo. Eu não vou citar nome de pessoas, porque eu não quero que você saiba quem é. Mas eu vou citar, amados, justamente o local onde foi, que foi lá no prédio onde eu moro. Há muitos anos atrás, a moça que morava lá, amados, um dia ela resolveu tirar a sua própria vida. E, amados, todo dia na hora do almoço a gente passava por ela, eu, Rita, os meninos. Na época eu acho que nem Isabela era nascida ainda. Então já faz mais de 7 anos isso atrás.
E, amados, quando a gente passava por aquela jovem, ela tinha tudo que o dinheiro poderia dar. Ela estava lá com seu noivo, conversando, namorando no sofá lá embaixo, e eu olhava para ela e dizia comigo mesmo, pronto, eis uma pessoa que tem tudo. Mas, amados, quem não tem Jesus não tem nada. Você pode ser rico do jeito que for, mas se não tiver Jesus, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, você é a pessoa mais pobre desse mundo. Mas, amado, se você mora mesmo numa cabana, aonde é feita de papelão, mas se você tem Jesus, você é a pessoa mais rica desse mundo. Sabe por causa de quê, amados? Só Jesus Cristo é que pode dar tudo aquilo que nós precisamos. E toda vez que eu passava, em vez de, amados, da gente conversar com ela sobre as boas novas, eu olhava e dizia, não, ela não precisa de mais nada, ela tem tudo. Até o dia, amados, que eu me lembro como hoje, um sábado, dia 14 de agosto, a gente se acorda às 5 horas da manhã com os gritos no apartamento de baixo. E era grito, mas eram as pessoas quebrando as coisas dentro de casa. Porque aquela jovem abriu a sua porta, subiu até o último andar e se jogou do prédio. E sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa, é tão ruim você ver alguém passando por uma situação dessa. E sabia que eu e você temos tudo que as pessoas precisam? Sabia, amados, que nós temos as ferramentas que foram dadas por Deus para que a gente possa ir e mudar as situações das pessoas? Sabia, amados, que nós temos uma palavra, amados, vinda do trono de Deus para poder anunciar? E mesmo que você olhe e diga, rapaz, ele tem um carro do ano, ele tem uma Mitsubishi, uma BMW, sei lá o nome do carro que seja. Ele tem uma casa, mas que é de 4 andares, mas se ele não tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não tem nada. Mas eu e você, nós temos amizade com muitas pessoas, não é verdade? Temos ou não temos? Ou no teu trabalho você não tem contato com pessoas? Tem contato com muita gente. Nós temos muitos e muitos amigos, amados. E é essas pessoas que nós vamos começar a influenciar. Porque, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Evangelizar, que você chega na rua e entrega como algumas pessoas chamam de caça-alma, e entrega, muitas vezes você já viu que as pessoas elas não querem receber e jogam fora, mas sabia que nós podemos mudar a maneira a qual nós fazemos? Como, pastor? Aproveitando as nossas amizades. Nós podemos, amados, através dos nossos amigos, eles vão ter uma abertura maior para que a gente possa conversar sobre coisas espirituais. E é isso que Deus quer. Porque se eu conheço Felipe, ele trabalha junto comigo, eu sou crente, mas ele não é. Isso é apenas um exemplo, amém, amado? Aleluia. Mas o que é que eu posso, amados? Através de ter contato para com ele, de ter amizade para com ele, ele vai ter mais facilidade de me escutar do que se fosse alguém desconhecido. Ou você fica feliz de no domingo pela manhã, você está lá brincando com os teus filhos, assistindo a televisão, e chega 2 crentes na porta e batem lá. Quando você abre, você sabe, eita, aleluia, glória a Deus, rapaz, a gente vai conversar sobre coisas espirituais. Ou você chega e diz, meu Deus do céu, lá vem esses crentes chatos. Numa hora dessa, a qual eu tenho a oportunidade única de estar junto com os meus filhos, e ele vem querer conversar sobre isso. Amado, não vamos ser hipócritas não, mas a gente realmente, muitas vezes a gente quer estar lá conversando com os nossos filhos. É ou não é? É ou não é, irmã? Aleluia! Mas é, amados, a gente olha e chama os nossos próprios irmãos de chato. Mas quando nós temos amizade, amados, quando nós no ambiente de trabalho, ou seja, onde a gente for, seja no ônibus, o motorista, o cobrador, você tem a oportunidade de cada vez mais passar lá junto dele. E ali, amados, começar a conversar e dali ter a oportunidade de levar para ele a palavra de Deus. Então deixa eu te contar um segredo, começa a levar as boas novas para os teus familiares, para aqueles que você conhece, porque eles, no momento de angústia, quem é que eles procuram? Aqueles que estavam brincando, dizendo, ei, lá vai o crente. Mas no momento de angústia, de dificuldade, começa a procurar você. Porque, amados, você não é crente que usa a Bíblia como desodorante, não é verdade? Você usa a Bíblia porque você ama ao Senhor. E não apenas de botar ela debaixo do braço para vir na igreja no domingo. Você, na tua casa, você lê a Bíblia, não é verdade?
É ou não é, irmão? Então, o que é que acontece? Você, amados, de tanto estudar a palavra, você vai poder contagiar os outros. Você vai poder inflamar o coração dos outros com aquilo que merece ser inflamado, porque vai trazer vida e vida eterna para as pessoas. Então, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, tudo o que você precisa, você já tem. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Aleluia. Eu queria chamar o pessoal do diaconato para vir aqui na frente e também o ministério de louvor. Aleluia.